Conclusões. Diante do panorama... Não, pera. O que a gente tava falando mesmo? Esqueci. Diante da leitura do livro Vida e Morte das Grandes Cidades, de Jane Jacobs, é possível fazer algumas análises comparando o que foi proposto na época em que o livro foi escrito e o momento atual. Bom, eu vou começar não pelo momento atual, mas alguns meses atrás, antes do coronavírus. A Jane fala bastante da segurança das vias e de como isso está intrinsecamente conectado com a forma como essas vias são usadas. Por exemplo, se uma rua ela é puramente residencial, você não tem atrativos para ela, se torna bem improvável que você vá sair da sua casa e olhar e ir na porta da rua para ver o que está acontecendo, ou então olhar pela janela para poder ver o movimento da rua. Enquanto se você está em uma rua que é mais movimentada, essa comunicação, esse desejo de olhar a rua, de olhar o que está externo à sua casa, se torna muito mais espontâneo. E aí você acaba tendo olhos na rua o tempo todo. A rua se torna vigiada pelos próprios moradores, pelas pessoas que trafegam por aquela rua, porque a rua ela tem um atrativo. É inerente a pessoa querer olhar a rua, querer saber o que está acontecendo na rua, por conta do movimento, simplesmente porque tem alguma coisa acontecendo na rua e você quer olhar a rua. Isso se prova ainda atual. Atualmente eu moro numa rua que é a mais movimentada do meu bairro, que é a Rua Padre Vieira. Eu moro no São Judas. E você tem pessoas trafegando na rua o tempo todo. A rua ela é de uso misto. Então você tem vários pontos de comércio que servem a todo o bairro. Você tem açougue, você tem supermercado, academia, igrejas. Tudo você vai encontrar na Rua Padre Vieira. E quando você não encontra na Rua Padre Vieira, você está a um quarteirão de encontrar, por exemplo, uma caixa lotérica. A gente não tem mais caixa lotérica aqui na rua, tem um quarteirão acima. Papelaria, você tem um quarteirão acima também, mas se você não encontrar na papelaria, você vai no supermercado, que você acha, que você procura, provavelmente. Então você não precisa se deslocar muito da rua para poder encontrar. E isso faz com que as pessoas criem desejo de ver a rua. Os meus avós, por exemplo, a minha avó, que no momento está em isolamento social, ela está odiando isso porque a gente não deixa ela ver a rua. Ela não pode sair na porta, como ela gostava de fazer, só para olhar a rua. Literalmente, ela falava, deixa eu ali espiar o que está acontecendo na rua. E não tinha nada acontecendo na rua, mas ela queria olhar a rua, porque isso se tornava um atrativo para ela. E esses olhos na rua fazem com que a rua tenha uma certa segurança. Isso inibe as pessoas de fazerem o que elas querem, porque elas estão sendo vigiadas. E é isso que trata o livro da Jane. O uso dos espaços. Como é que os espaços se tornam seguros ou não seguros espontaneamente. Aqui em Montes Claros você tem bairros como o Morada do Parque, o Morada da Serra, o Ibituruna, que são bairros puramente residenciais. E nesses bairros você tem um alto nível de criminalidade, porque você não tem o interesse das pessoas em sair às ruas, olhar o que está acontecendo em volta. Enquanto em bairros como Major Prats, Maracanã, em que você tem comércio acontecendo, você tem pessoas saindo das suas casas o tempo todo, se torna mais atrativo, se torna mais interessante essa comunicação entre as pessoas, entre os vizinhos. Saber quem é cada pessoa se torna espontâneo, que é uma palavra que a Jane usa bastante no livro dela. Então, você tem nesse ponto um atrativo para poder
olhar a rua e vigiar a rua e conhecer os seus vizinhos e saber o que está acontecendo, mas não ao ponto de se tornar invasivo, de você entrar na vida do seu vizinho, de você saber se ele teve um aumento de salário, saber tudo da vida da pessoa. Vocês se conhecem ao ponto de parar e conversar na calçada e saber o que está acontecendo no mundo, no seu bairro, na sua rua, mas não o suficiente para você convidar ele para jantar na sua casa, por exemplo. E é isso que favorece a segurança e as conexões nas ruas. Falando agora do coronavírus e do isolamento que a gente está vivendo, eu vou falar de Fortaleza, que é uma capital, que é a terceira cidade com o maior número de casos e que eu tenho dados da violência. Fortaleza ela tem uma malha bastante confusa. A cidade ela foi construída, urbanisticamente falando, no molde francês. Você tem uma praça com um relógio, que no caso seria a Praça do Ferreira. Em volta dessa praça você tem um centro comercial, que é onde tudo acontece. Em volta desse centro você tem as pessoas mais ricas. E à medida que você se afasta desse centro, as pessoas vão ficando mais pobres. E vai se formando as periferias. E aí, no século passado, no século XX, você tem uma modificação dessa malha e as pessoas mais ricas que estavam ali em volta da praça, elas se deslocam para próximo das praias. Então, forma-se a orla, só que as pessoas da periferia já tinham ocupado esses espaços, porque eles estavam onde era mais distante de tudo, e a praça era distante. Então, em Fortaleza você tem um ponto em que você tem as pessoas mais ricas vivendo, e aí do nada você cai dentro de uma favela. E aí Fortaleza está em isolamento social, a situação deles está muito mais grave do que a nossa, que estamos aqui no interior de Minas. E aí você tem o principal foco, que é o bairro Meireles, que é um dos bairros mais ricos, é onde muitas empresas estão localizadas, no Meireles e no Aldeota, que são bairros muito próximos, são bairros nobres, é onde você tem as residências dos mais ricos, e próximo a esses bairros é onde você tem as maiores favelas. Então, as pessoas estão começando a ver a gravidade da situação. O governador de lá, o Camilo Santana, ele está apertando o isolamento, está endurecendo as leis para que as pessoas fiquem em casa e para que não tenha um colapso do sistema de saúde. E à medida que essas pessoas vão se retirando para suas casas, você tem paralelamente o aumento da violência. Fortaleza é uma cidade muito violenta. Algum tempo atrás ela saiu num ranking como a segunda capital mais violenta do mundo, incluindo países em guerra, como Síria, como Sudão, países que estão em guerra civil. Então você vê que tem altos níveis de violência lá, e esses níveis estão piorando à medida que as pessoas vão se isolando, porque a gente vê que é exatamente o que a Jenny fala. Quando as ruas elas não são vigiadas, você tem os níveis de violência aumentando. Os costumes também estão se modificando, as pessoas estão passando a pedir delivery ao invés de sair para comer nos restaurantes, porque os restaurantes estão fechados. Então você tem um aumento do número de motoboys na rua, porque as pessoas estão perdendo seus trabalhos. Em Fortaleza tem um grande número de trabalhadores informais, você tem muitas feiras. De segunda a sábado você tem feira na Praça José de Alencar, tem a Feira da Madrugada, que é muito famosa, que muita gente vai lá para comprar roupa. Você tem várias feiras espalhadas pela cidade, e essas feiras não estão mais ocorrendo, porque formava-se aglomerado de pessoas, então essas feiras não estão mais ocorrendo, elas foram suspensas. A Feira da Beira-Mar está suspensa, então você tem muita gente que está perdendo a sua fonte de renda, muita gente que está apelando para fazer corrida de aplicativo, para fazer entregas, que é realmente o que está rolando agora, né? As entregas,
porque por questões de... as pessoas não podem sair, elas não podem ir a restaurante, então elas pedem a comida em casa e é mais fácil. E aí, então você tem, ao mesmo tempo que aumenta o número de corridas de entrega, você tem o aumento de motoboys, então a renda desse pessoal acaba baixando. Conversei com o motoboy hoje e ele me falou justamente disso, que mesmo que tenha mais gente pedindo comida, você tem também mais gente fazendo entregas, então acaba que o ganho deles está diminuindo. Outra coisa que ele me falou foi que os aplicativos, as empresas como iFood, Uber Eats, estão oferecendo para os motoboys uma espécie de plano de saúde. Se ele tiver com suspeita de coronavírus, ele apresenta o atestado para o aplicativo e aí ele continua recebendo o que seria a média do valor das entregas que ele faz, mesmo sem estar trabalhando, porque ele está com suspeita de coronavírus. Então ele fica em casa, ele se resguarda, ele impede que ele contamine outras pessoas e em troca disso ele continua recebendo o que ele ganharia por estar fazendo essas corridas. Diante disso e diante das incertezas que a gente tem no futuro, algumas coisas que a gente pode concluir Jane Jacobs continua atual, os padrões de comportamento estão mudando, vão mudar ainda mais, a gente não sabe como vai ser, mas a gente sabe que vai ser diferente e que mesmo sendo diferente, ainda muita coisa vai se repetir. A gente vê isso nos índices de Fortaleza, em que as pessoas estão isoladas e você tem um aumento considerável nos índices de violência de uma cidade que já é conhecida por ser violenta, mas que à medida que as pessoas vão se retirando das ruas, que as ruas vão ficando mais desertas, esse nível vai aumentando. Então o livro continua atual, mesmo em tempos de coronavírus, tempos de mudanças de comportamento, e agora o que a gente pode fazer é esperar e torcer pelo melhor.